Imagine só. Você descobre que bem ao lado da sua casa vive uma pessoa que nunca viu a luz do sol. Alguém que passou 31 anos convencido de que o mundo se resumia a 4 paredes úmidas de um porão. Foi exatamente essa realidade chocante que veio à tona em uma noite gélida de 30 de novembro de 1987, quando a delegacia de Leningrado recebeu uma ligação estranha. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, a de Viktor Nikolaevich Kuznetsov, um vizinho, relatava sons suspeitos vindos do porão do número 17 da rua Dzerzhinsky. Parece choro de criança, disse ele com um tom que denotava anos de angústia reprimida. Mas os Smirnov não têm filhos. Nunca tiveram. O policial e designado para verificar a denúncia a princípio não deu muita importância. Afinal, tratava-se de um prédio antigo, daqueles de antes da Revolução, com paredes grossas e encanamentos que rangiam como almas penadas. Devem ser as tubulações, pensou, enquanto caminhava pela rua encoberta pela névoa matinal de Leningrado. Conhecia bem aquele casal. Anatoly Sergeevich, 65 anos, engenheiro de postura rígida, e Helena Vasilevna, 62, uma professora de matemática. Aposentada, discretos ao extremo. Pagavam as contas em dia, não causavam problemas, mas também não se misturavam com os vizinhos. Quando se bateu a porta, foi Helena quem atendeu. Suas mãos tremiam e os olhos, cercados por rugas profundas, saltavam de um lado para outro, como se buscassem uma saída. Boa tarde, Helena Vasilevna. Recebemos uma queixa sobre barulhos estranhos vindo do seu porão. A senhora sabe de algo? Perguntou o policial, notando a tensão anormal na mulher. Não, camarada. Este prédio é velho, os canos fazem barulho. Quanto ao porão, está fechado há anos. É perigoso, úmido, respondeu ela sem convidá-lo a entrar. Insistente, se pediu para revistar a casa, alegando um procedimento de rotina. Após uma hesitação visível, Helena cedeu, mas com relutância. O apartamento era impecável, quase estéril, como se o tempo tivesse parado nos anos 50, móveis desgastados, fotos amareladas, um rádio antigo sobre a mesa. Nada indicava a presença de crianças, nenhum brinquedo, nenhuma foto, nenhum livro infantil. Ao notar a mesa posta para 2, o policial perguntou pelo marido. Anatoly está trabalhando, mentiu ela, embora soubesse que ele estava aposentado havia 3 anos. Quando pediu para ver o porão, a recusa foi imediata e veemente. É perigoso. O teto desabou. Ninguém entra lá há décadas. Aquilo soou falso. Algo na atitude da mulher acendeu um sinal de alerta no policial. Experiente. Decidiu voltar no dia seguinte, desta vez com uma ordem judicial. Em 1º de dezembro, acompanhado de 2 colegas e um técnico, retornou à casa dos Smirnov. Desta vez foi Anatoly quem abriu a porta, um homem alto, magro, com a postura ereta de um militar e um olhar gélido que não traía nenhuma emoção. O que está acontecendo? Perguntou sem demonstrar surpresa ou medo. O policial apresentou a ordem de busca. Precisamos inspecionar o seu porão, camarada Smirnov. O que encontraram além daquela porta foi além do imaginável. O acesso ao porão estava disfarçado como um simples armário. Atrás de uma porta de metal pesada, trancada por 3 cadeados, uma escada íngreme descia para as profundezas. Espaço era muito maior do que o tamanho da casa sugeria, dividido em compartimentos que lembravam celas com paredes grossas e isoladas acusticamente. No cômodo mais distante, uma cena arrebatadora, sentada em uma cama de ferro, uma mulher de 31 anos, vestida com um vestido puído, cabelos longos, emaranhados. Sua pele pálida como cera, nunca havia sentido o toque do sol. Os olhos, acostumados à escuridão, se contraíam doloridos diante da luz das lanternas. Era Nadia Smirnova, filha biológica de Anatoly e Helena, um segredo guardado por 3 décadas. O quarto continha um banheiro rudimentar, uma pia com água fria e um colchão surrado. Nas paredes, desenhos infantis, figuras primitivas de pessoas, animais que ela só conhecia por livros velhos cuidadosamente selecionados pelos pais. No canto, uma pilha de cadernos, seus diários, escritos desde a adolescência, o único refúgio contra a loucura do confinamento eterno. Quem são vocês? Perguntou Nadia com uma voz rouca como se pouco usada. Quando os policiais entraram, sua mãe havia lhe dito que não havia ninguém do lado de fora, que o mundo lá fora estava morto, dizimado por uma doença. O primeiro interrogatório dos Smirnov revelou um pesadelo de proporções inimagináveis. Segundo eles, Nadia nasceu em 1956, em um parto caseiro conduzido
pelo próprio Anatoly, que tinha formação médica. O nascimento nunca foi registrado. Para o Estado, aquela menina não existia. Nós a protegemos, insistia Helena com uma convicção doentia. O mundo é cruel, perigoso. Demos a ela tudo: comida, livros, segurança. Anatoly permaneceu em silêncio, recusando-se a falar sem um advogado. Apenas uma frase escapou de seus lábios e ela intrigaria os investigadores por muito tempo. Vocês ainda não entendem. Não foi apenas nossa escolha. Fomos selecionados para uma missão maior. Os diários de Nadia, apreendidos como prova, contavam a história de uma vida roubada. Desde pequena, lhe repetiam que o mundo exterior havia sido destruído por uma epidemia letal, que só eles haviam sobrevivido graças à proteção especial da casa. Diziam que o ar estava envenenado, que um único passo para fora seria fatal. Em uma entrada de 1975, ela escreveu: "Hoje perguntei à mãe quando poderei sair. Ela chorou e disse que nunca. Que o mundo está morto e não há nada lá fora. Mas então por que papai sobe todos os dias e volta com comida e livros? Se tudo acabou, de onde vêm essas coisas?" "Quando?" perguntei. "Ele me trancou no quarto escuro por 2 dias. Disse que tem imunidade especial para sair por pouco tempo. Desde então não faço mais perguntas." Em outro trecho de 1980. "Às vezes ouço barulhos lá de cima, passos, vozes, um zumbido estranho. Mamãe diz que são fantasmas dos mortos que não encontram paz. Tenho medo, mas às vezes fico ouvindo por horas. É a única prova de que algo existe além destas paredes." Sua última anotação, feita uma semana antes da libertação, era desoladora. "Sonhei com o céu outra vez. Nunca o vi, mas os livros dizem que é azul e infinito. No sonho, eu estava no meio de um vazio imenso, com apenas aquele azul sem fim sobre mim. Acordei chorando. Mamãe diz que tenho 31 anos, mas o que isso significa? Se todos os dias são iguais? O tempo aqui não tem sentido. Começo a desconfiar que eles mentem, que o mundo, do lado de fora, o mundo existe." Essas palavras, rabiscadas com uma mão trêmula no canto de uma página amarelada, foram a última centelha de dúvida antes que a verdade a atingisse como um golpe. Na noite anterior, ela ouvirá risadas de criança vindo do teto, um som tão estranho, tão inconcebível, que seu primeiro pensamento foi: será que fantasmas também sabem rir? A história de Nadia Smirnova, ou melhor, o caso Nadia Smirnova, explodiu como uma bomba na imprensa soviética. Os jornais a batizaram de a reclusa do porão e a moça sem céu. As fotos de uma mulher esquelética, de pele translúcida e olhos arregalados pelo terror, dominaram as primeiras páginas da Pravda e dos Izvestia. Mas o que verdadeiramente gelou o sangue da nação não foram suas palavras desarticuladas ao ver pela primeira vez uma árvore, nem o pânico que a dominou quando o vento tocou seu rosto. Foi o que os médicos descobriram em seu corpo durante o primeiro exame psiquiátrico forense: cicatrizes, dezenas delas, marcando seus braços como um código sinistro, vestígios de injeções intravenosas repetidas ao longo de anos. Seus exames de sangue revelaram algo ainda mais perturbador: anticorpos contra patógenos desconhecidos, sinais de uma imunização forçada, sistemática, quase sobrenatural. E então veio a bomba. Anatoly Smirnov, o homem que se apresentava como um modesto engenheiro, não passava de um fantasma do passado. Nos anos 1950, ele trabalhará em um instituto secreto de pesquisa dedicado ao desenvolvimento de armas biológicas. Oficialmente, o projeto fora encerrado em 1954, mas os cadernos encontrados no porão, junto à seringa, frascos de vidro e equipamentos de laboratório improvisados contavam outra história. Ele nunca parou. Entre as anotações escondidas sob o assoalho daquela masmorra, os investigadores depararam-se com o diário de experimentação número 172. O sujeito demonstra resistência total ao vírus H17. 3 anos de exposição controlada resultaram em imunidade estável. Os coordenadores ficarão satisfeitos. Helena continua a questionar a necessidade do procedimento, mas lembrei-a de nosso dever para com a pátria. Não fomos escolhidos por acaso. A grande obra prossegue, mesmo que o projeto tenha sido oficialmente arquivado. E mais adiante, em uma entrada datada de 1978, o sujeito começa a exibir sinais de resistência psicológica. Questiona a veracidade da epidemia global. Aumentei a dose de sedativos e intensifiquei o condicionamento.
O coordenador informou que nossos resultados superaram todas as expectativas. O grupo de Novosibirsk já trabalha na síntese de um antídoto baseado em seu sangue. A próxima fase começará em breve. Foi quando o caso tomou um rumo ainda mais sombrio. As menções a coordenadores e a uma equipe em Novosibirsk acenderam um sinal de alerta. Seguindo a pista, os agentes descobriram, em um endereço anotado nos papéis de Smirnov, um porão abandonado nos fundos de um prédio residencial da cidade. Oficialmente, o local pertencera a um instituto de epidemiologia e microbiologia, mas não havia registro algum de sua existência. Dentro, equipamentos de contenção biológica, arquivos médicos e dezenas de prontuários. Crianças, sempre crianças, todas como Nadieza oficialmente inexistentes, criadas em cativeiro por seus próprios pais, transformadas em cobaias de um experimento que o Estado jurava ter abandonado décadas antes. O jornal Komsomolskaya Pravda estampou em letras garrafais, em 10 de dezembro de 1987, laboratórios secretos, o que os porões das cidades soviéticas escondiam. O repórter Mikhail Zotov não poupou palavras. O caso de Nadieza Smirnova pode ser apenas a ponta de um iceberg. Fontes próximas à investigação sugerem que espalhadas pelo país podem existir dezenas de crianças como ela, crescidas na escuridão, submetidas a experimentos monstruosos. Será que na era da Glasnost descobriremos que os porões de nossos prédios abrigavam segredos capazes de abalar os alicerces da própria humanidade? A publicação detonou uma onda de denúncias. Cartas inundaram a procuradoria. Vizinhos desconfiados, ruídos estranhos vindos de baixo da terra, famílias que desapareciam sem deixar rastro. A maioria se revelou falsa. Mas em 3 casos, Kiel, Minsk e Sverdlovsk, a realidade superou o pesadelo. Em um porão na rua Saksanskoe em Kiel foi encontrada Olga Petrenko, 25 anos, nascida e criada em cativeiro por pais médicos. Assim como Nadieza, ela nunca vira o sol. Seu corpo, como o da moça sem céu, carregava as mesmas marcas, cicatrizes, anticorpos anômalos, uma resistência impossível a doenças para as quais a medicina não tinha cura. Enquanto isso, no hospital de Leningrado, o estado de Nadieza se deteriorava. Além do trauma psicológico irreparável, ela se recusa a dormir, temendo que ao fechar os olhos o céu desapareça. Seu corpo exibia as sequelas de uma vida sem luz, ossos frágeis como vidro, visão comprometida, um sistema imunológico que paradoxalmente era demasiado forte. Demasiado diferente. O professor Valentin Serol, do Instituto Médico de Leningrado, foi taxativo em seu laudo. A paciente NS apresenta características imunológicas sem precedentes na população geral. A presença de anticorpos específicos para os vírus dos grupos A e B indica uma imunização prolongada e metódica. Seu organismo funciona como um arquivo vivo de respostas a patógenos contra os quais a ciência oficial não possui defesas. Do ponto de vista científico, é um caso único. Do ponto de vista humano, é um crime contra a própria natureza. Anatoly e Helena Smirnov foram presos. Ela, quebrada, colaborou com a investigação, jurando que apenas obedeceu ordens de um marido fanático e de uma organização, cujos contornos ela mal conseguia descrever. Disseram que era uma questão de segurança nacional, repetia, os olhos vazios, que nossa filha seria especial, que ela salvaria o mundo. Eu não queria, mas Anatoly acreditava. Ele dizia que éramos escolhidos. Anatoly, por sua vez, manteve um silêncio de tumba, até o dia em que lhe mostraram uma foto de Nadieza pálida e frágil, conectada a tubos em um leito de hospital. Foi então que seus lábios se moveram pela primeira e última vez. Vocês vão se arrepender de ter interrompido o experimento. O mundo não está pronto para o que está por vir. 20 dias depois, em 20 de dezembro de 1987, Anatoly Smirnov foi encontrado morto. Em sua cela, os pulsos abertos por uma colher afiada. Debaixo do colchão, uma nota. A grande obra continua. Outros terminarão o que começamos. Sua morte não encerrou nada. Pelo contrário, abriu uma porta. Em janeiro de 1988, a Procuradoria da URSS formou uma força-tarefa especial para investigar a rede de experimentos clandestinos. E foi então que os fios começaram a se conectar, entre os casos, entre as cidades, entre as crianças que nunca deveriam ter existido. A verdade, porém, tornava-se cada vez mais inegável. Todos os experimentadores haviam trabalhado no passado em laboratórios biológicos secretos do Estado.
Todos recebiam ordens de coordenadores anônimos, cujos nomes jamais apareciam em registros oficiais. Todos mantinham meticulosos diários sobre o desenvolvimento de uma imunidade quase sobrenatural em suas crianças, uma resistência a patógenos, que deveriam tê-las destruído em segundos. E então, em fevereiro de 1988, os investigadores esbarraram em algo que gelou o sangue nos arquivos empoeirados do Ministério da Defesa, enterradas sob camadas de burocracia e sigilo, encontravam-se referências a um projeto Arca, um programa classificado para criar seres humanos com imunidade universal ao armamento biológico. Oficialmente, o projeto havia sido encerrado em 1954, rotulado como antiético e contrário aos princípios soviéticos. Mas as provas diziam o contrário. Documentos fragmentados, relatórios com carimbos apagados e depoimentos de funcionários de baixo escalão revelavam uma operação que nunca parou, apenas mergulhou nas sombras, alimentada por uma obsessão que transcendia ideologias. Enquanto isso, Nadezhda Smirnova e as outras crianças resgatadas dos porões enfrentavam uma batalha ainda mais cruel, a de aprender a ser humanas. A reabilitação era um processo de tortura lenta. Psicólogos como Irina Mikhailona Lebedeva, que trabalhou diretamente com Nadezhda, descreviam um quadro clínico devastador. Imagine um adulto de 31 anos que vê o céu pela primeira vez, que toca a casca de uma árvore e recua, como se fosse queimar seus dedos, que entra em pânico em um ônibus lotado, convencida de que as paredes vão desabar sobre ela. Nadezhda não entende piadas, não reconhece ironia, não sabe como segurar um garfo sem que suas mãos tremam. Seu cérebro é de uma mulher inteligente, lê, escreve, resolve equações complexas, mas sua experiência de mundo é a de uma criança de 3 anos. É como se ela tivesse nascido ontem, mas com as cicatrizes de uma vida inteira. E então vieram os exames médicos. Os resultados eram tão absurdos que os cientistas, a princípio, acusaram erros de laboratório. O sangue de Nadezhda e das outras crianças continha anticorpos contra vírus considerados incuráveis de Ebola, Marburg, varíola, e mais perturbador ainda, contra patógenos que, segundo a ciência oficial, nem sequer existiam. Em uma nota urgente ao Ministério da Saúde, o professor Serol foi categórico. Estamos diante de um fenômeno sem precedentes. Esses indivíduos são repositórios vivos de imunidade contra agentes biológicos, alguns dos quais ainda não emergiram na natureza. A pergunta que não quer calar: de onde esses experimentadores obtiveram amostras de patógenos que o mundo ainda não conhece? E mais assustador, contra o que exatamente eles estavam preparando essas crianças? Em março de 1988, Helena Smirnova, a mulher que criará Nadezhda no porão de Omsk, foi declarada inimputável e internada à força em um hospital psiquiátrico. Antes de ser levada, porém, deu um depoimento que ecoaria como uma profecia sombria. Com olhos vidrados e uma calma aterradora, ela afirmou que o projeto Arca não era sobre poder nem sobre guerra. Era sobre sobrevivência. Eles sabiam que isso iria acontecer. Não agora, mas em breve. Uma pandemia que apagaria a maior parte da humanidade. Dezenas, talvez centenas de crianças foram condicionadas como portadoras de imunidade. Quando a hora chegar, seu sangue será a base da vacina que salvará os escolhidos. Nós não fazíamos isso por nós. Fazíamos pelo futuro. Até o outono de 1988, a investigação esbarrou em um muro. Os coordenadores do projeto estavam mortos, alguns por suicídio, outros em acidentes convenientemente oportunos. Os que restavam haviam desaparecido como fumo. Os arquivos da Arca foram queimados ou trancados em cofres de acesso restrito, inacessíveis até para os próprios investigadores. A perestroika varreu o país e o caso foi engolido pela maré de prioridades políticas. A história das crianças dos porões começou a apagar-se da memória coletiva. Jornais perderam o interesse. O público, mergulhado no caos econômico e nas promessas de reformas, esqueceu-os fantasmas do passado. Nadezhda, após um programa de reabilitação que durou anos, foi transferida para um asilo especializado, um lugar onde, teoricamente, aprenderia a funcionar no mundo real. O último registro oficial dela data de maio de 1990, uma anotação médica, celebrando seu progresso significativo na adaptação social, acompanhada da recomendação para que fosse realocada em uma residência assistida. Mas em setembro daquele mesmo ano, Nadezhda Smirnova evaporou. As portas do asilo
foram encontradas destrancadas. Nenhuma câmera a captou. Nenhum testemunha a viu sair. Nenhum rastro, nenhum documento, nenhuma transação, nenhuma menção. Em qualquer sistema, como se ela nunca tivesse existido. Em 1991, às vésperas do colapso da URSS, o caso dos experimentos ilegais foi arquivado com uma justificativa que deixou juristas e jornalistas boquiabertos: falta de elementos constitutivos de crime nas ações dos organizadores. Uma fórmula burocrática que cheirava a encobrimento. O silenciamento parecia completo. Até que, em dezembro de 1995, a redação do Izvestia recebeu uma carta. O envelope, amarelado e sem remetente, continha uma folha de papel com uma caligrafia trêmula, assinada apenas pelas iniciais NS. O experimento não foi um erro. Eles sabiam o que faziam. Em breve, todos entenderão por que nós fomos preparados. A grande obra continua. Anexada à carta, uma fotografia desbotada, uma mulher de olhar cansado segurando no colo uma menina de não mais que 5 anos. No verso, escrito à mão: Nadjeza e sua filha, Sibéria, 1995. A autenticidade da imagem nunca foi comprovada. A mulher se parecia com Nadjeza, mas a qualidade do papel e a falta de metadados tornavam qualquer conclusão impossível. Não havia registros de uma criança. Não havia vestígios de Nadjeza após 1990. Só silêncio. Até que, em 1996, algo ainda mais inquietante aconteceu. Meia dúzia de ex-funcionários das laboratórios biológicos soviéticos, todos com vínculos indiretos ao Projeto Arca, emigraram abruptamente para o Ocidente. Oficialmente buscavam reunificação familiar, oportunidades acadêmicas, ou fuga da crise econômica. Mas, por um estranho acaso, todos acabaram em centros de pesquisa especializados em virologia e imunologia nos Estados Unidos, em Israel, na Alemanha, no Canadá. Em 1997, um artigo no Journal of Virology and Immunology sacudiu discretamente a comunidade científica. Pesquisadores americanos descreviam um fenômeno intrigante. Doadores russos anônimos, cujo plasma continha anticorpos contra uma gama alarmante de patógenos, alguns deles classificados como ameaças biológicas de nível 4. O estudo foi retirado poucas semanas depois, sob alegações de falhas metodológicas. Mas nos bastidores a informação circulava como um vírus. Em março de 1998, o pesquisador israelense David Cohen, ex-integrante do Programa de Biodefesa Soviético, concedeu uma entrevista explosiva ao jornalista Gares. Entre linhas, ele sugeriu a existência de uma rede dormente de cientistas da antiga URSS, ainda trabalhando em segredo na busca por uma imunidade universal. 2 semanas depois, Cohen morreu em um acidente de carro. As circunstâncias, segundo a polícia, não puderam ser totalmente esclarecidas. Quando o século XXI começou, a lenda das crianças dos porões já havia sido relegada ao domínio das teorias da conspiração, um pesadelo esquecido, mencionado apenas em fóruns obscuros ou publicações marginalizadas. A maioria esmagadora das pessoas nunca ouvirá falar do caso. Aqueles que ouviram riam. Mais uma história maluca da era soviética. Mas nos círculos fechados, entre ex-agentes da KGB, virologistas de elite e especialistas em guerra biológica, os rumores persistiam. Falava-se de um projeto que nunca morreu, apenas mudou de forma. De crianças que não eram mais crianças. De um sangue que valia mais que ouro. E de uma pandemia que, segundo alguns, já estava a caminho. Os rumores falavam de laboratórios secretos espalhados pela Sibéria, pelos Urais, pelo Cazaquistão, territórios onde aquelas crianças dos porões, agora adultas, haviam se tornado elas mesmas as experimentadoras, perpetuando o legado sinistro de seus pais. Em agosto de 2000, um veterano da KGB à beira da morte, Viktor Ivashin, ditou ao filho uma confissão que mais tarde seria publicada no livro Protocolos Secretos, a confissão de um agente. Em suas palavras finais, ele revelou que o projeto Arca não nasceu de uma ideia original soviética, mas sim de dados obtidos de uma fonte desconhecida, provavelmente um desertor da inteligência ocidental. Esses documentos previam que entre 2000 e 2030, a humanidade enfrentaria pelo menos 3 pandemias letais, cada uma ceifando milhões de vidas. Nos mostraram projeções, gráficos, simulações computadorizadas, escreveu Ivashin. Tudo indicava que o mundo seria atingido por ondas sucessivas de destruição. A liderança do país rejeitou publicamente essas previsões como desinformação ocidental.
Mas nas sombras, deu início a um programa para criar seres humanos com imunidade universal, reservatórios vivos de anticorpos, capazes de se tornar a base para vacinas em massa quando a crise chegasse. Essa revelação poderia ter sido ignorada, não fosse pelo início do século XXI, era que, como se fosse um presságio macabro, trouxe consigo a epidemia de SARS. Em 2003, a gripe aviária H5N1 entre 2004 e 2007, e a pandemia de gripe suína H1N1. Em 2009, cada surto reacendia as memórias daqueles relatórios classificados. Cada morte em massa fazia com que os poucos que conheciam a história do projeto Arca se perguntassem, e se eles estavam certos o tempo todo? Em 2010, o jornalista russo Alexei Karpov publicou na Novaya Gazeta uma investigação chocante intitulada As Crianças da Imunidade, o que aconteceu com os prisioneiros dos porões? Ele conseguiu localizar e entrevistar Olga Petrenko, a mesma menina encontrada no porão de Kiev em 1987. Agora com 48 anos, ela vivia reclusa em uma pequena cidade nos arredores de Kiev, trabalhando como bibliotecária. Aceitou falar sob uma condição, que seu nome atual não fosse divulgado. Levei anos para me adaptar ao mundo lá fora, confessou Olga. Os primeiros anos foram um pesadelo. Hospitais, orfanatos, exames intermináveis. Me estudavam como um rato de laboratório, só que dessa vez com autorização oficial. Quando o interesse por mim esmoreceu, me soltaram no mundo para o qual eu não estava preparada. Demorei quase uma década para aprender a fazer compras, pegar um ônibus, conversar com estranhos. Ainda hoje tenho pavor de espaços abertos, multidões. Não suporto luzes fortes nem barulhos altos. Mas sabe o que é mais aterrorizante? Às vezes acho que meus pais estavam certos, que eles realmente tentavam me proteger. Sempre que ouço notícias sobre uma nova epidemia, sobre vírus mutantes, sobre milhares de mortos, lembro das palavras do meu pai: estamos fazendo isso para que você sobreviva quando os outros estiverem morrendo. Em 2007, 2 homens sem identificação clara, mas portando credenciais de algum serviço estatal, apareceram na casa de Olga. Questionaram-na sobre os procedimentos aos quais foi submetida, os sintomas que apresentava e então ofereceram uma quantia substancial em troca de doações regulares de sangue para pesquisas científicas. Ela recusou, mas tenho certeza de que encontraram outros, como eu, e esses aceitaram. Karpov tentou rastrear o paradeiro das outras crianças dos porões, mas a maioria havia desaparecido como fumaça após a suposta reabilitação. Nenhum registro, nenhuma ficha médica, nenhum vestígio nos sistemas previdenciários, como se tivessem sido devolvidas ao limbo de onde foram arrancadas no final dos anos 80. Em 2011, o jornalista abandonou abruptamente a investigação e deixou a Rússia. Fontes não oficiais afirmam que ele recebeu asilo político em um país escandinavo. Nunca mais tocou publicamente no assunto do projeto Arca. Até que em 2014, caçadores nas montanhas do Altai descobriram algo que parecia saído de um filme de ficção científica, um assentamento oculto em um desfiladeiro de difícil acesso, composto por uma dezena de casas de madeira, uma pequena usina hidroelétrica e, o mais perturbador, laboratórios subterrâneos equipados com tecnologia de ponta. Quando as autoridades locais chegaram, o lugar estava abandonado. Os ocupantes haviam partido levado todos os pertences, mas não tiveram tempo de apagar todos os vestígios. Dentro dos laboratórios foram encontrados câmaras frigoríficas com amostras de sangue rotuladas com códigos alfanuméricos, cadernos de pesquisa detalhando experimentos com imunização extrema, e mais chocante, fotografias afixadas em uma parede, retratos daqueles mesmos filhos dos porões libertados no final dos anos 80, agora adultos. Entre eles destacava-se Nadezhda Smirnova, então com cerca de 58 anos, os longos cabelos grisalhos trançados em uma única braça, e o mesmo olhar tenso das fotos de 3 décadas atrás. Em algumas imagens ela aparecia ao lado de uma jovem de cerca de 20 anos, uma cópia quase perfeita de si mesma, provavelmente a filha, mencionada na carta publicada nos Izvestia em 1995. Os registros científicos revelavam a existência de uma segunda geração, filhos dos primeiros sujeitos do experimento, que herdaram sistemas imunológicos modificados, foram ainda mais otimizados com novas técnicas. Segundo as anotações, o
Assentamento abrigava 30 adultos da primeira geração e pelo menos 20 crianças da segunda, com idades entre 5 e 25 anos. A última entrada no diário principal, datada de dezembro de 2013, era arrepiante. Fase preparatória concluída. Iniciando a realocação dos grupos conforme o protocolo. Babilônia. Todos os portadores devem ser distribuídos pelos pontos-chave antes do início da primeira fase. As projeções se confirmam. O primeiro contato é esperado entre 2019 e 2020. A grande obra continua. O FSB russo classificou imediatamente todos os materiais relacionados à descoberta. A versão oficial? Um laboratório clandestino de produção de narcóticos havia sido desmantelada. Jornalistas e moradores locais foram proibidos de se aproximar da área. Mas, como sempre acontece, a verdade vazou. Um membro anônimo da equipe de investigação vendeu parte das fotos e documentos para o site independente Medusa. Em abril de 2015, eles publicaram uma matéria explosiva, Sociedade Secreta no Altai. O que a FSB está escondendo? O artigo gerou um breve alvoroço, mas logo foi engolido pelo ciclo de notícias. A maioria o descartou como mais uma teoria conspiratória sensacionalista. Enquanto isso, nos bastidores da ciência, debates acalorados continuavam. Será possível, através de décadas de imunização sistemática desde a infância, criar humanos com resistência universal a patógenos? A maioria dos especialistas considerava a ideia imoral e improvável. Mas havia aqueles que em voz baixa admitiam: se alguém conseguisse, o mundo nunca mais seria o mesmo. O renomado imunologista Dr. Viktor Petrovsky, em seu polêmico artigo Os Limites Éticos da Pesquisa Imunológica, escreveu algo que ecoou como um aviso sinistro nos corredores da ciência. Hipoteticamente, sob condições controladas, seria possível criar um organismo com um espectro de resposta imune extraordinariamente amplo. A teoria era simples em sua crueldade. Se a imunização começasse na primeira infância, quando o sistema imunológico ainda se forma, e se estendesse por décadas com uma exposição gradual e crescente a uma variedade de antígenos, resultado poderia ser um ser humano resistente à maioria dos patógenos conhecidos. Mas o preço? Um isolamento absoluto do mundo exterior, uma existência em cápsula, estéril, incompatível com qualquer desenvolvimento psicológico ou social saudável. Em outras palavras, criar um humano em uma bolha, uma aberração ética que violaria todos os princípios da medicina e dos direitos humanos. No entanto, em 2017, um estudo publicado por uma equipe internacional da Universidade Johns Hopkins revelou algo ainda mais perturbador. Os pesquisadores exploravam a possibilidade de usar plasma sanguíneo geneticamente modificado para desenvolver uma terapia antiviral universal. Entre os dados, chamavam atenção amostras de doadores anônimos da Europa Oriental, cuja sangue apresentava níveis anormalmente altos de anticorpos contra uma vasta gama de vírus. O bioeticista James Morton, em um comentário ao estudo, expressou sua preocupação. A origem dessas amostras levanta questões éticas graves. Se esses doadores foram, de fato, sujeitos de experimentos prolongados, como sugerem fontes não oficiais, então o uso desses resultados, mesmo com intenções nobres, coloca a comunidade científica diante de um dilema moral insustentável. A situação ficou ainda mais tensa em 2018, durante a Conferência Internacional de Biossegurança em Genebra. O delegado russo Igor Semenov, vice-diretor do Instituto Vector de Virologia e Biotecnologia, apresentou uma palestra sobre ameaças pandêmicas nas décadas seguintes. Em seu discurso, ele mencionou sinais alarmantes de que um novo tipo de coronavírus poderia surgir nos próximos 1 ou 2 anos, desencadeando uma pandemia global. Ao final, o jornalista do Science Actu abordou-o com uma pergunta direta: essas previsões têm alguma relação com o histórico projeto Arca? Sem hesitar, Semenov cortou a conversa e se recusou a dar qualquer declaração. No dia seguinte, ele deixou a conferência abruptamente, alegando assuntos urgentes em Moscou. 2 meses depois, em dezembro de 2018, um incidente em Usk-Kamenogorsk, no leste do Cazaquistão, acendeu um sinal de alerta nos serviços de inteligência de vários países. Uma mulher foi levada às pressas para um hospital local com sintomas inquietantes, febre alta, dificuldade respiratória e uma erupção cutânea peculiar. O diagnóstico inicial de pneumonia atípica foi descartado quando exames revelaram a presença de um vírus desconhecido em seu sangue. Em menos de 48 horas, uma
Equipe de especialistas de Astana chegou ao local, isolou a paciente e assumiu o controle da situação. Todos os funcionários do hospital que tiveram contato com ela receberam ordens estritas de silêncio. Oficialmente, o caso foi registrado como um quadro grave de gripe sazonal com manifestações atípicas. Mas o médico, perturbado pelo que viu, quebrou o protocolo. Anonimamente, ele entrou em contato com a Organização Médicos Sem Fronteiras e revelou um detalhe chocante. Antes de perder a consciência, a paciente, que se identificou como Ana Kovalova, murmurou uma frase enigmática para uma enfermeira. Eles estavam certos. Isso começou. Encontrem Nadia Smirnova. Ela sabe o que fazer. A informação foi repassada à Organização Mundial da Saúde, que enviou um pedido oficial às autoridades cazaques. A resposta foi categórica. Não há registro de nenhuma paciente com esse nome ou sintomas na referida instituição. 2 semanas depois, moradores locais notaram algo estranho. O Departamento de Doenças Infecciosas do hospital havia sido completamente reformado com novos equipamentos e uma equipe médica totalmente substituída. Os funcionários anteriores foram realocados para outras unidades de saúde pelo país. Enquanto isso, em março de 2019, na província chinesa de Yunnan, os primeiros casos de uma pneumonia incomum foram registrados entre agricultores que trabalhavam perto de cavernas habitadas por morcegos. Ninguém poderia imaginar que aquele era o início de uma cadeia de eventos que em poucos meses mergulharia o mundo em uma pandemia sem precedentes. Em abril do mesmo ano, o jornal russo Kommersant publicou uma pequena nota sobre um padrão intrigante. Em várias cidades da Sibéria, dos Urais e do norte do Cazaquistão, um número anormalmente alto de pessoas, todas entre 50 e 60 anos, havia solicitado a renovação de documentos de identidade, alegando tê-los perdido. A maioria se recusava ou era incapaz de explicar sua origem ou ocupação. Relatório confidencial do Instituto Russo de Epidemiologia, obtido pela agência Reuters, em maio de 2019, alertava para um aumento inexplicável de mutações em coronavírus e recomendava o monitoramento reforçado nas regiões fronteiriças com a China. Em uma anotação à margem lia-se: verificar possível conexão com o Projeto K. Coincidência temporal nos prognósticos. Até o outono de 2019, rumores sobre o novo coronavírus na China já circulavam entre virologistas. A maioria acreditava que seu avanço seria contido, como aconteceu com a SARS de 2002 a 2003. Mas em novembro, a revista Nature publicou um artigo assinado por um grupo internacional de pesquisadores, incluindo o russo Mikhail Smirnov, advertindo sobre o alto potencial pandêmico de novas cepas de coronavírus. A presença de Smirnov não passou despercebida por aqueles que ainda se lembravam da história da mulher aprisionada no porão. Uma investigação jornalística revelou que Mikhail Smirnov havia obtido seu doutorado na Universidade Estatal de Moscou em 2010, mas não havia registros de sua educação anterior ou origem. Ele nunca respondeu às solicitações da imprensa e colegas o descreviam como um gênio reservado, quase obsessivo. Em uma entrevista anônima ao jornal israelense Haaretz, uma fonte do meio científico russo afirmou que Mikhail era filho de Nadezhda Smirnova, nascido após seu resgate. Segundo a fonte, o jovem cientista era a peça-chave da versão moderna do Projeto Arca, agora uma iniciativa global para preparar o mundo contra ameaças biológicas inevitáveis. Não se trata mais de um experimento soviético com pessoas trancafiadas em porões, disse a fonte. É uma rede de laboratórios e pesquisadores espalhados pelo mundo, unidos por um objetivo: criar uma defesa contra patógenos que eles têm certeza virão. E no centro dessa rede estão indivíduos com sistemas imunológicos modificados capazes de sobreviver ao que mataria o resto de nós. Quando, em janeiro de 2020, ficou claro que o SARS-CoV-2 se espalhava pelo mundo em uma velocidade aterradora, alguns lembraram da previsão do Projeto Arca, uma pandemia global entre 2019 e 2020. Em fevereiro, enquanto o vírus ganhava força, um documento classificado vazio em uma mesa de um alto funcionário russo. Em fevereiro de 2020, enquanto o mundo ainda tentava compreender a dimensão da ameaça que se aproximava, a prestigiosa revista de questões em virologia publicou um artigo que faria os especialistas mais céticos arregalarem os olhos. O estudo propunha um método radical: uso de plasma sanguíneo de indivíduos com
características imunológicas especiais para tratar os casos mais graves de Covid-19. Os autores não apenas defendiam a eficácia do procedimento, como afirmavam categoricamente que existia um grupo seleto de pessoas cujo sistema imunológico estava pré-adaptado para combater o novo coronavírus, graças a uma exposição prévia a um amplo espectro de patógenos semelhantes. A pergunta óbvia surgiu: quem eram esses indivíduos? Jornalistas que tentaram investigar esbarraram em um muro de silêncio. Pedidos oficiais ao Ministério da Saúde russo foram ignorados. Os autores do artigo, inicialmente solícitos, recuaram abruptamente, recusando-se a dar qualquer declaração. Coincidência? Ou primeiro sinal de que algo muito maior estava sendo ocultado? A resposta veio de forma inesperada e sinistra. Em março de 2020, no auge da primeira onda da pandemia, uma clínica em Moscou, recém-convertida para atender pacientes críticos de Covid-19, tornou-se palco de um incidente que jamais deveria ter ocorrido. Uma equipe não identificada, vestida com trajes de proteção de alto nível, e portando credenciais que os identificavam como funcionários do Rospotrebnadzor, a Agência Russa de Vigilância Sanitária, chegou sem aviso prévio. Seu objetivo? Coletar amostras de sangue dos pacientes em estado mais grave. Mas havia um problema. Nenhum registro oficial autorizava aquela operação. Uma enfermeira que testemunhou a cena relatou em entrevista a um veículo independente antes de seu depoimento sumir da internet. Eles chegaram à noite. Mostraram documentos que mal dá para ler. Disseram que era uma ordem urgente do Ministério. Tiraram sangue dos pacientes em UTI. E então, uma mulher, 60 anos, pediu para eu sair por 1 minuto. Quando voltei, vi que estavam injetando algo na veia de 3 deles. Perguntei o que era. Ela só disse: isso vai salvar suas vidas. Mas ninguém pode saber. No dia seguinte, aqueles 3 pacientes que estavam à beira da morte apresentaram uma melhora inexplicável. Médicos ficaram perplexos. Ninguém soube explicar. Ninguém pode explicar. Enquanto isso, a 5.000 quilômetros dali, um padrão inquietante começava a emergir. Em abril de 2020, o pesquisador independente Dmitry Volkov publicou uma análise que deveria ter abalado as estruturas do poder. Ele notou algo estranho. Em pequenas cidades da Sibéria e dos Urais, apesar da ausência de lockdowns rigorosos, os índices de contágio por Covid-19 eram anormalmente baixos. Mais estranho ainda, aqueles mesmos locais haviam registrado, nos meses finais de 2019, um afluxo incomum de novos residentes, pessoas que, segundo registros migratórios, não tinham laços óbvios com as regiões. Volkov cruzou esses dados com relatórios sobre o misterioso assentamento no Altai, descoberto em 2014, e com os protocolos de realocação mencionados no Protocolo Babilônia. Sua conclusão foi explosiva. É plausível que portadores de sistemas imunológicos modificados tenham sido distribuídos estrategicamente em pontos-chave antes da pandemia, não como vítimas, mas como sentinelas. Seu blog foi derrubado 3 dias depois, sob a alegação de desinformação. Volkov desapareceu das redes sociais. Ninguém soube dizer se foi por escolha própria. Mas a verdade, como um vírus, não se contém. Em maio de 2020, a revista científica 7 publicou um estudo de um consórcio internacional de pesquisadores, investigando o fenômeno dos pacientes superimunes, indivíduos que, apesar de uma carga viral elevada, desenvolviam a Covid-19 de forma assintomática ou brandíssima. Os dados revelaram uma concentração desproporcional desses casos em regiões específicas da Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia. Questionado pela BBC, o professor Jonathan Wilson, da Universidade de Oxford e um dos autores do estudo, foi evasivo. Existem precedentes históricos de programas de imunização em larga escala durante a era soviética cujos detalhes, digamos que nem tudo foi documentado de acordo com os padrões éticos atuais. Quando o jornalista mencionou o projeto Arca, Wilson pausou. Não posso comentar especulações, mas a história nos ensina que às vezes, os experimentos mais controversos do passado têm consequências que só compreendemos décadas depois. O silenciamento, no entanto, não parou por aí. Em junho de 2020, a BBC russa revelou uma investigação chocante, a existência documentada de pelo menos 17 casos de crianças dos porões, indivíduos encontrados em condições de isolamento extremo em instalações secretas da antiga URSS. Apenas 5 deles
tinham registros de que sobreviveram além dos anos 2000. Os demais? Ou morreram, em circunstâncias não esclarecidas, ou desapareceram dos arquivos oficiais. Mas um caso se destacou: Viktor Kalinin, encontrado em 1988, aos 12 anos, trancado no subsolo de um prédio em Sverdlovsk, atual Ekaterimburgo. Após anos de reabilitação, Kalinin tornou-se um prodígio da imunologia, trabalhando como técnico em um instituto médico. Até que, em 2007, ele sumiu. Um ex-colega revelou à reportagem: Viktor era diferente. Genial, mas distante. Sempre falava que seu sangue era especial. Eles o monitoravam, faziam testes constantes. Uma vez, ouvi ele ao telefone. O prognóstico se confirmou. Precisamos estar prontos. Uma semana depois, ele se foi. Levou a família. Ninguém soube para onde. O paradeiro de Kalinin permanece desconhecido. Mas, em julho de 2021, documento vazado, supostamente dos arquivos da KGB, datado de 1983, trouxe uma peça crucial do quebra-cabeça. Nele, o projeto Arca era descrito em 3 fases. 1. De 1950 a 1980, criação da primeira geração de portadores de imunidade universal. 2. De 1990 a 2010, refinamento genético e distribuição estratégica em pontos nodais. 3. 2020 em diante, ativação da rede durante a primeira pandemia global para a coleta de dados e preparação para desafios de maior magnitude. No rodapé, uma frase que já aparecerá antes como um eco distorcido: a grande obra continua. Autenticidade não confirmada? Talvez, mas especialistas em documentação soviética atestaram. O formato, a terminologia, até a tinta usada no carimbo, correspondiam aos arquivos originais da KGB. Coincidência demais para ser mera falsificação. E então veio agosto de 2020. Na cidade argentina de Bariloche, autoridades locais fecharam uma clínica clandestina que oferecia um tratamento experimental para Covid-19 à base de plasma sanguíneo especial. Quando a polícia chegou, os funcionários haviam desaparecido, deixando para trás equipamentos de última geração e documentos com anotações em cirílico, entre eles listas de pacientes com classificações como protocolo Arca, receptor, protocolo Arca, doador. No refrigerador, dezenas de bolsas de plasma marcadas com letras do alfabeto russo. A clínica pertencia a uma empresa offshore. Seus beneficiários finais? Cidadãos da Rússia e do Cazaquistão. Entre eles, uma mulher de 54 anos chamada Nadeza. A mesma idade que Nadeza Smirnova teria em 2020, caso ainda estivesse viva. Em setembro, durante uma conferência internacional sobre Covid-19, o virologista russo Mikhail Smirnov apresentou dados que deveriam ter virado manchete mundial. Seu estudo identificou um grupo de indivíduos cuja resposta imunológica ao SARS-CoV-2 era sem precedentes. Não apenas resistiam à infecção, como desenvolviam anticorpos capazes de neutralizar até variantes mutantes do vírus. Chamamos eles de doadores universais de imunidade, declarou Smirnov. Sua plasma contém a chave, não só para tratar a Covid-19, mas para enfrentar ameaças que ainda nem conhecemos. A plateia virtual aplaudiu. Ninguém perguntou como esses indivíduos haviam adquirido tal imunidade. Ninguém questionou por que na semana seguinte Smirnov cancelou todas as entrevistas marcadas e seu laboratório foi fechado para manutenção técnica, porque algumas verdades são tão perigosas que até os cientistas aprendem a calar. Quando um dos participantes da conferência ousou perguntar sobre a origem daqueles indivíduos com imunidade sem precedentes, Smirnov desviou com uma resposta calculadamente vaga: certas peculiaridades do sistema imunológico podem ser fruto de predisposição genética, outras, consequência de condições de vida específicas e exposição prolongada a uma ampla gama de antígenos. Era a arte da meias palavras, suficiente para alimentar especulações, mas nunca o bastante para revelar a verdade. Nos dias que se seguiram, cientistas de pelo menos 7 países tentaram contatar Smirnov. E-mails oficiais retornavam com erros de servidor, ligações caíam em buzina. Em outubro de 2020, um artigo explosivo foi publicado no Immunology Today por um consórcio de pesquisadores russos, bielorrussos e cazaques. O estudo descrevia com frio tecnicismo a possibilidade de se fabricar uma imunidade universal por meio de
Uma imunização sequencial contra um espectro amplo de patógenos, um processo que levava décadas. Os autores citavam um experimento histórico conduzido na metade do século XX, cujos dados haviam sido recuperados e reanalisados. Não mencionavam o projeto Arca pelo nome, mas a metodologia coincidia com os relatos que vazavam há anos sobre os porões de Sergiev Posad. A comunidade científica se dividiu. Críticos acusavam os autores de lavar dados obtidos por tortura, transformando crimes em ciência. Defensores argumentavam que, diante de uma pandemia global, a ética deveria ceder espaço à sobrevivência. Se esses indivíduos existem e podem salvar milhões, temos o direito de ignorá-los? Questionou um virologista alemão em uma carta aberta à OMS. Então, em novembro, a jornalista independente Ana Makarova publicou em seu blog um depoimento que abalaria até os mais céticos. Uma mulher identificada apenas como Helena, que se apresentava como filha de Nadezhda Smirnova, uma das sobreviventes dos experimentos, revelou uma história que soava como distopia, tornada realidade. Minha mãe foi libertada do porão em 1987, mas o sistema não sabia o que fazer com gente como ela. Depois de uma reabilitação de fachada, a soltaram em um mundo para o qual não estava preparada. Felizmente havia outros daqueles que entendiam o real propósito do experimento. Eles nos acolheram. Nasci em 1992, em um assentamento remoto no Cazaquistão, onde viviam dezenas de crianças como eu. Filhos dos habitantes dos porões. Não éramos prisioneiros, mas tampouco éramos livres. Nos ensinaram em casa com um currículo que incluía genética avançada e epidemiologia desde os 10 anos. Vocês são a linha de defesa da humanidade, nos diziam. As pandemias do século XXI serão piores do que qualquer coisa que o mundo já viu. Seus pais sofreram para que vocês pudessem herdar parte de sua imunidade, sem precisar repetir seus tormentos. Em 2014, quando nosso refúgio nos Montes Altai foi descoberto, nos dispersamos. Alguns foram para a Europa, outros para a América, mas continuamos conectados. Quando no final de 2019, os primeiros relatórios sobre uma pneumonia estranha na China começaram a circular, soubemos, era a hora. Minha mãe hoje coordena uma rede global de doadores universais. Nossa plasma salvou milhares, não por heroísmo, mas por dever, porque fomos criados para isso. O depoimento viralizou, mas a reação foi previsível. Uns o rotularam de fraude, outros de prova de uma conspiração milenar. O blog de Makarova foi derrubado sob alegação de desinformação. A jornalista postou em suas redes sociais sobre homens de terno que passavam dias estacionados frente à sua casa. Coincidência ou não, em dezembro, quando as primeiras vacinas contra a Covid-19 começaram a ser distribuídas, surgiram relatos em regiões remotas da Rússia. Estranhos ofereciam uma vacina alternativa garantindo proteção não só contra o SARS-CoV-2, mas contra todas as suas mutações futuras. Autoridades alertaram para golpes, mas amostras apreendidas pela polícia revelaram algo perturbador. Tratava-se de plasma enriquecido, com anticorpos contra coronavírus ainda não identificados. Em janeiro de 2021, um estudo internacional publicado no The Lancet confirmou que muitos já suspeitavam, existiam indivíduos cuja imunidade parecia antecipar o SARS-CoV-2, como se seus corpos tivessem sido programados décadas antes. David Reynolds, professor de Harvard e coautor da pesquisa, admitiu em entrevista à Science: encontramos pessoas cuja resposta imune ao vírus é, anormalmente, precisa. É como se seus linfócitos já conhecessem a estrutura do patógeno. Do ponto de vista científico, isso deveria ser impossível, mas os dados não mentem. Quando pressionado sobre a conexão com o projeto Arca, Reynolds hesitou. Não posso comentar a origem dos doadores, mas digamos que às vezes a ciência se depara com fenômenos que desafiam nossas teorias atuais. Pode ser uma mutação genética rara, ou uma adaptação epigenética única, ou algo mais. O que importa é que essas pessoas podem ser a chave para vacinas universais. Até que em fevereiro começaram os testes clínicos secretos. Centros de pesquisa na Suíça, Singapura e África do Sul iniciaram experimentos com uma terapia baseada na plasma desses doadores especiais. Oficialmente suas identidades eram classificadas. Extraoficialmente, circularam rumores de que muitos eram descendentes
diretos dos sobreviventes de Sergiev Posad. Em março de 2021, em uma sessão fechada do Comitê de Saúde da OMS, discutiu-se o impensável: até que ponto a humanidade pode, ou deve, se beneficiar de experimentos monstruosos do passado para salvar seu futuro? Um participante anônimo vazou a New Scientist o cerne do debate. Estamos diante de um dilema ético sem precedentes. Usar dados obtidos por meio de tortura é conivência com o mal, mas ignorar uma solução que poderia evitar a próxima pandemia seria conivência com a morte de milhões. O inaceitável, porém, ganha contornos perturbadores quando confrontado com uma verdade inconveniente. Esses mesmos dados poderiam ser a chave para salvar milhões de vidas em pandemias futuras. Mais do que isso, os portadores modernos dessa imunidade universal não são mais vítimas de experimentos forçados, mas indivíduos que abraçaram conscientemente uma missão. Eles doam voluntariamente seu sangue para pesquisas e para a criação de escudos contra ameaças biológicas emergentes, transformando um legado de horror em um ato de redenção científica. Em abril de 2021, enquanto o mundo ainda se debatia com a vacinação em massa contra a Covid-19, a prestigiosa revista Imunologia e Doenças Infecciosas publicou um artigo revolucionário sobre um fenômeno até então inexplicável: a imunidade pré-existente em certos indivíduos, capaz de neutralizar patógenos nunca antes encontrados. Os autores e pesquisadores de instituições russas, europeias, americanas, sugeriam que essa resistência poderia ser o resultado de uma engenharia imunológica intergeracional, um processo deliberado de moldagem da resposta imune ao longo de décadas. Pela primeira vez em um periódico científico, o Projeto Arca era citado não como uma lenda macabra, mas como um precedente histórico na busca por uma imunidade universal. Os métodos soviéticos eram condenados sem reservas, mas um detalhe inquietante emergia: seus herdeiros modernos operavam dentro de rígidos códigos éticos, com o consentimento pleno e informado dos participantes. A bomba jornalística veio em maio de 2021, quando um consórcio internacional de repórteres investigativos lançou a reportagem Os Filhos da Arca. Como um experimento soviético se tornou uma rede global, o material revelava que no início da pandemia, pelo menos 200 pessoas, descendentes diretos do Projeto Arca, possuíam sistemas imunológicos únicos, organizados em uma rede clandestina com centros de coordenação na Rússia, Cazaquistão e Argentina. Um nome se destacava entre os líderes: Nadezhda Smirnova, a mesma mulher libertada do porão em 1987, agora à frente de uma operação que misturava ciência de ponta e sombras do passado. Segundo a investigação, desde o surgimento da Covid-19, os Filhos da Arca vinham doando plasma e células para tratar pacientes em estado grave e desenvolver anticorpos universais contra coronavírus. Sua atuação era discreta, mas rumores persistiam. Governos de pelo menos 3 países, incluindo uma potência ocidental não identificada, teriam oferecido apoio não oficial à rede em troca de acesso a seus bancos de amostras biológicas. Mais alarmante ainda eram os indícios de que o grupo se preparava para ameaças ainda piores, previstas para as próximas décadas. Eles estocavam plasma, treinavam novos membros e elaboravam protocolos de emergência para pandemias com letalidade superior à da Covid-19. A reportagem terminava com uma citação atribuída a Nadezhda Smirnova, supostamente concedida em março de 2021 a um jornalista anônimo. Passei 31 anos em um porão, submetida a torturas disfarçadas de ciência. Foi um crime contra mim e contra outras crianças. Mas hoje entendo que por trás daquele crime havia um propósito maior. Meus pais e seus colegas viram o que viria. Eles previam as pandemias e nos prepararam a nós, os portadores de uma imunidade fora do comum. Não posso perdoar seus métodos, mas continuo sua missão. Não mais nas sombras, não mais pela violência, mas pela ciência e pela escolha livre. Estamos construindo uma nova arca, não para poucos, mas para a humanidade inteira. Porque o que enfrentamos agora é apenas o começo. As verdadeiras provações ainda estão por vir, e devemos estar prontos. O trabalho não termina. A autenticidade da declaração nunca foi confirmada, assim como muitos dos detalhes da investigação. Governos da Rússia, Cazaquistão e outros países mencionados negavam veementemente qualquer ligação entre o projeto Arca histórico e pesquisas imunológicas atuais. No entanto, o debate científico sobre a possibilidade de uma
imunidade universal, e a ética de se valer de dados obtidos por meios abjetos, ganhava força. Em junho de 2021, a OMS emitiu um comunicado cauteloso, alertando para os riscos de se interpretarem dados de experimentos não éticos sem rigor crítico, mas também enfatizando a necessidade de transparência em pesquisas sobre imunidade a doenças infecciosas. Era um equilíbrio frágil, condenar o passado sem fechar as portas para soluções que poderiam salvar o futuro. A virada científica veio em julho, quando a Nature publicou um estudo analisando o genoma de indivíduos que haviam superado a Covid-19 sem sintomas ou com manifestações mínimas. Os pesquisadores identificaram padrões genéticos anômalos em grupos da Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia e leste europeu, marcas que sugeriam uma pressão seletiva artificial sobre genes ligados à resposta imune. Essas mutações, extremamente raras em populações naturais, apontavam para uma intervenção deliberada, possivelmente herdada de gerações anteriores. Em agosto, enquanto o mundo começava a emergir da pandemia, um relatório confidencial dirigido ao governo russo, vazado para Reuters, recomendava a criação de um programa especial para monitorar e aproveitar o recurso imunológico, único legado pelo Projeto K, código usado para evitar referências diretas. O documento propunha que esses indivíduos fossem protegidos e estudados com suas amostras biológicas utilizadas para desenvolver defesas contra futuras ameaças biológicas. A revelação pública veio em setembro, durante uma conferência de biossegurança em Genebra, quando um representante russo mencionou, em tom vago porém calculado, a existência de um grupo com características imunológicas excepcionais capaz de servir como base para uma vacina universal. Questionado sobre ligações com o Projeto Arca, o diplomata respondeu com uma frase ambígua: a história não pode ser apagada, mas suas lições, até as mais sombrias, podem ser transformadas em proteção para a humanidade. Em outubro, laboratórios nos Estados Unidos, Alemanha e Singapura iniciaram testes clínicos de uma vacina antiviral de amplo espectro, desenvolvida a partir do plasma de doadores não identificados. Oficialmente, suas identidades eram sigilosas. Nos bastidores, porém, circularam informações de que se tratava dos herdeiros da Arca. Os resultados preliminares eram estonteantes. Eficácia contra múltiplos vírus, incluindo coronavírus, influenza e outros patógenos respiratórios. O clímax ético e científico ocorreu em novembro, na Conferência de Bioética de Berlim, onde uma sessão especial foi dedicada ao dilema: até que ponto podemos usar o fruto de crimes passados para salvar vidas no presente? Um dos palestrantes era Mikhail Smirnov, supostamente filho de Nadeza. Em um discurso emocionado, ele quebrou o silêncio. Nasci de uma mãe que passou 31 anos em cativeiro vítima de experimentos desumanos. Esses experimentos lhe deram, e a mim por herança, uma imunidade que desafia a natureza. Não escolhemos nosso passado, mas podemos escolher nosso futuro. Não somos monstros nem salvadores, somos portadores de uma responsabilidade. Se nosso sangue pode ajudar a criar uma defesa contra a próxima pandemia, então esse é o legado que devemos honrar, não como cobaias, mas como doadores conscientes. A ciência não deve repetir os erros do passado, mas também não pode ignorar as ferramentas que ele por acaso nos deixou. O auditório ficou em silêncio. A humanidade estava diante de uma escolha: enterra o passado e arrisca o futuro, ou transforma a dor em proteção, mesmo que isso signifique conviver com as sombras de um crime. Esse não era um simples debate acadêmico sobre ética científica. Era uma questão de sobrevivência. Os dados não mentem. Até 2050, não uma, mas duas pandemias de escala global podem devastar populações inteiras, e uma delas, segundo os modelos matemáticos mais conservadores, poderia ter uma taxa de letalidade 3 vezes superior à da Covid-19. Não se trata de especulação, mas de uma projeção baseada em padrões históricos de emergência viral, desmatamento acelerado e interação humana com patógenos antes confinados a reservatórios naturais. A pergunta que ecoava nos corredores dos institutos de pesquisa e nas mesas de negociação da OMS era brutal em sua simplicidade: podemos nos dar ao luxo de ignorar qualquer vantagem, por mais moralmente ambígua que seja, quando o que está em jogo é a continuidade da nossa espécie? A resposta começou a tomar forma em janeiro de 2022, quando a Organização Mundial da Saúde anunciou a criação de um grupo de trabalho dedicado
exclusivamente ao estudo do fenômeno da imunidade universal. Não era um reconhecimento oficial do projeto Kovcheg, o nome ainda pesava como uma maldição nos arquivos classificados de meia dúzia de nações, mas era a primeira vez que a comunidade científica global admitia, mesmo que indiretamente, que havia algo de excepcional na resposta imunológica de certos grupos. Entre os membros da equipe, um nome se destacava: Mikhail Smirnov, o mesmo virologista que décadas antes havia sido um dos poucos a ter acesso aos registros dos experimentos soviéticos. Sua inclusão não foi uma coincidência. Smirnov carregava consigo não apenas o conhecimento técnico, mas também o peso de uma verdade que poucos ousavam enfrentar. A ciência já tinha em suas mãos a chave para uma defesa sem precedentes. Bastava decidir se ousaria usá-la. Então, em fevereiro, o mundo parou. Um vídeo de baixa resolução, carregado em uma plataforma obscura de compartilhamento de arquivos, começou a circular como um vírus e, ironicamente, era exatamente disso que tratava. Nele, uma mulher de cabelos brancos como neve e olhos que pareciam ter visto demais falava em russo, com uma voz que oscilava entre a fragilidade da idade e uma força inquietante. Meu nome é Nadeza Smirnova, disse ela, olhando diretamente para a câmera, como se desafiasse cada espectador a desviar o olhar. Em 1987, fui libertada de um porão onde passei 31 anos da minha vida. Eu era um objeto. O objetivo: criar um ser humano com imunidade universal. Não havia ódio em suas palavras, nem autopiedade. Havia algo muito mais perturbador, uma clareza gelada. Ela continuou, detalhando o que muitos já suspeitavam, mas poucos tinham coragem de admitir, que ela e outras crianças, agora adultos espalhados pelo mundo, eram a primeira geração de portadores de um sistema imunológico redesenhado, que seus filhos, a segunda geração, haviam herdado parte dessas modificações, que, juntos, formavam algo que ela chamou de rede arca, um grupo de pessoas cuja sangue continha anticorpos contra patógenos ainda não existentes. Não eram super-heróis. Não eram monstros. Eram sobreviventes que, contra todas as probabilidades, haviam se tornado a última linha de defesa da humanidade. Não queremos vingança. Não queremos dinheiro. Não queremos ser lembrados como vítimas, declarou Nadeza, enquanto suas palavras se espalhavam como fogo em palha seca pelas redes sociais. Queremos que nosso sofrimento, o sofrimento daqueles que não sobreviveram, tenha um propósito. Os mesmos que nos torturaram sabiam o que veria. Eles previram nos anos 1950 que o século XXI seria marcado por pandemias em cascata. Agora, os dados confirmam. Covid-19 foi apenas o primeiro teste. O que vem pela frente será pior, muito pior. O vídeo não tinha selo de autenticidade. Nenhum governo o endossou. Mas quando analistas forenses compararam a imagem da mulher com as fotos de arquivo de 1987, tiradas no dia em que Nadeza, então uma jovem de 40 anos com o corpo marcado por décadas de cativeiro, foi encontrada em um hospital de Moscou, os algoritmos de reconhecimento facial indicaram uma correspondência de 98,7%. Era ela, ou alguém havia recriado seu rosto com uma precisão quase sobrenatural. As autoridades russas se recusaram a comentar. Os Estados Unidos emitiram uma nota vaga sobre preocupações com desinformação. A OMS, pressionada, limitou-se a repetir que todas as possibilidades científicas estavam sendo avaliadas. Mas o mundo já não ouvia mais os comunicados oficiais. O que importava era a pergunta que o vídeo deixava no ar, como um eco que não se dissipava: e se a salvação da humanidade dependesse exatamente daquilo que nos envergonha?